são times que brigam ali pela parte de cima da tabela. Mas o Palmeiras vai se estabelecendo como talvez o melhor time do Brasil, né? Agora sobre o Flamengo, a gente viu que o jogador está apoiando o Abel. Estão fechados com o Abel, a gente vai falar muito disso ainda. Pois é. Bom, agora falando aqui sobre o Palmeiras, né? Palmeiras batendo aí mais um recorde, estabelecendo mais um recorde no Campeonato Brasileiro. Nessa era de pontos corridos, pela primeira vez um time assume a liderança na 6ª rodada com 4 pontos aí de diferença para o segundo colocado, no caso, o Atlético Mineiro. E Palmeiras já se representou hoje. Mas sabe como é que é, né? Aquela história de treino fechado, papapá, pipi, mas a gente sempre consegue todas as informações agora para você. Fala, pessoal do Tá Na Área. Olha que novidade, repórter do lado de fora do CT do Palmeiras. Nunca viram isso, né? Mais uma vez o Filipão fechando o treino, a gente só pôde acompanhar ali os primeiros 15 minutos de aquecimento. Então, são essas imagens que a gente vai assistir enquanto eu dou as notícias do Palmeiras nesta segunda-feira. E as principais estão na zaga. Primeiro, o Luan, que saiu no segundo tempo no jogo contra o Botafogo, na vitória por 1-0. Ele estava com um incômodo na virilha, já foi examinado, nenhuma lesão apontada, mas ele vai passar aí essa semana sob cuidados do departamento médico e deve inclusive perder o jogo de quinta-feira, a volta do Palmeiras nas oitavas de final da Copa do Brasil. O time que joga às 8 horas da noite na Arena venceu 1-0 o Sampaio Corrêa lá em São Luís do Maranhão, então agora pode até jogar por um empate. O Luan não joga essa partida e talvez perca também o jogo de domingo. Tem Chapecoense e Palmeiras lá em Chapecó. E aí a outra notícia da zaga que vale a gente trazer já para o torcedor é que o Gustavo Gomes pode ser desfalque contra a Chapecoense. Porque ele foi convocado, ele vai se juntar à seleção do Paraguai para a disputa da Copa América e a previsão é que ele vá para lá na segunda-feira, mas pode ser que o Palmeiras libere o jogador um pouquinho antes e que ele não participe então do jogo de domingo. Pode ser que a gente só volte a ver essa dupla Luan e Gustavo Gomes na zaga de novo em julho, depois da Copa América. E essa dupla vinha fazendo muito sucesso nesse sábado na vitória sobre o Botafogo. Eles chegaram a uma marca incrível de 1.061 minutos sem tomar gol. E outra marca bem impressionante, essa atingida pelo time do Palmeiras como um todo, foi essa liderança na 6ª rodada. São 4 pontos de vantagem sobre o Atlético Mineiro, o segundo colocado, Palmeiras com 16, o Galo com 12. Isso nunca tinha acontecido no Campeonato Brasileiro. Em 6 rodadas, um time abriu uma diferença de 4 pontos. Então, é um recorde. Antes disso, o máximo que a gente já tinha visto foi em outras 5 ocasiões o líder do Brasileirão abrir 2 pontos de vantagem em 6 rodadas. Então, começou muito bem o Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro, mas agora, lá dentro, que eles estão pensando mesmo, em que eles estão pensando é no adversário de quinta-feira, volta da Copa do Brasil, é Palmeiras e Sampaio Corrêa. Beijos, abraços, gente. E nós aqui do lado de fora. Muita paciência, muita meditação. Vamos respirar bem fundo para poder fazer essa cobertura sempre do Palmeiras e de todos os outros times também que adoram fechar treinamento. A gente entende, mas por outro lado também atrapalha um pouquinho, né? Podia abrir pelo menos 20 minutos desse treino, mostrar alguma coisinha. Não vai tirar a privacidade de ninguém, né? Não vai, né? O argumento do treino fechado é bom, assim. Respeita a privacidade dos caras, o técnico pode dar uma bronca no jogador sem melindrar, né? Pode ter uma dividida mais forte. A gente entende, mas o Palmeiras vai muito longe nisso. A gente fica sem informação, sem imagem. A gente não, o torcedor, né? 20 minutinhos não faz mal a ninguém. Agora, falando aqui do zagueiro Gustavo Gomes, ele não... A gente, né, o Palmeiras pode ter, quer dizer, vai ter essa dupla de zaga de volta depois da Copa América, mas ela pode nem ter mais essa dupla de zaga, porque o Gustavo Gomes, o Milan está atrás dele. Parece que a negociação está sendo feita. Ele é um dos jogadores, um dos poucos jogadores do Palmeiras, eu acho que tem mercado assim forte, que pode ir um grande da Europa levá-lo. Não seria surpresa se ele não terminasse o ano no Palmeiras. É muito impressionante o Palmeiras, o elenco, né? Sai o Luan, entra o Antônio Carlos, o time não se abala, não muda nada. Palmeiras muito, muito sólido. Acho que dá para falar em favorito. Time muito, muito favorito a ser campeão brasileiro. Se descolou dos outros. Eu esperava que no começo do ano ali Flamengo, Corinthians, Cruzeiro, Grêmio tivessem mais perto, mas o Palmeiras se descolou muito já e acho muito difícil que alguém consiga pegar.
Não, impressionante mesmo o Palmeiras, assim, 13 gols marcados já no Brasileirão e só levou um gol. Pois é. É disparado o melhor ataque. Umzinho! E nem falar da melhor defesa, né? Agora, quanto, assim, por exemplo, o Gustavo Gomes indo embora, qual o tamanho da falta que ele vai fazer, essa zaga do Palmeiras? Vai fazer falta. Ele é o melhor zagueiro, o mais regular. Ajuda na bola aérea ofensiva, bate pênalti, é o cobrador de pênalti, fez o gol no final de semana. Exatamente. É um jogador super importante. E conhecendo o Palmeiras e o dinheiro que o Palmeiras tem, consigo imaginar o Palmeiras indo ao mercado contratando um zagueiro de um nível parecido, gastando para repor essa perda. Porque embora o Palmeiras tenha um elenco muito grande, tem alguns jogadores que são insubstituíveis, né? Que o Gustavo Gomes é um caso. Você acha que você tem um nome aí para colocar no lugar dele, caso ele vá embora mesmo de vez? Não sei. Vai depender do mercado aí da janela, né? Né? Que vai fazer um estrago nos clubes brasileiros e que vai movimentar o mercado lá fora também, né? Depende de quanto o Palmeiras vai querer gastar aí. Vai depender do banco. Vai depender do banco, Que no caso do Palmeiras tem os cofres abertos lá, então não dá para saber, não tem teto, né, essa conta. Exatamente. Olhando agora para o futuro ali, Copa do Brasil, bom, primeiro jogo o Palmeiras venceu por 1-0 contra, enfim, o Sampaio Correia. Eu acho que não vai ter nenhuma dificuldade de conseguir essa vaga para as quartas, né? Não acredito em dificuldade. O Palmeiras, além de tudo, deu sorte nos 2 sorteios, né? Na Copa do Brasil pegou o Sampaio Correia e na Libertadores pegou o Godoy Cruz da Argentina. 2 times com menos tradição, menos peso, menos história. Caminho aberto para o Palmeiras avançar para as quartas de final nos 2 torneios. Como se não bastasse dinheiro, time... Torcida, estádio sempre cheio. Sorte. Realmente, aí é bom demais, né? Sorte no sorteio, na bolinha, né? Pois é, bom, mas esse jogo entre Palmeiras e Botafogo deu o que falar, uma polêmica enorme. Inclusive, o Botafogo disse que, a direção do Botafogo disse que vai pedir anulação dessa partida, né? E quem vai trazer informações pra gente é o repórter Fábio Juba, que conversou com o vice de futebol do Botafogo, o Gustavo Noronha. O vice-presidente jurídico do Botafogo, Aníbal Rouxinol, vai dar entrada daqui a pouco no STJD no pedido de anulação da partida entre Botafogo e Palmeiras, realizada sábado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e válida pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo perdeu o jogo por 1-0, gol de pênalti do zagueiro Gustavo Gomes, mas segundo o clube carioca, o VAR foi usado de forma indevida para a marcação do pênalti que decidiu o jogo. O clube se baseia na regra número 5 da FIFA e no protocolo 8.12 do VAR, pelos quais o árbitro Paulo Roberto Alves Júnior não poderia ter usado o VAR para a marcação do pênalti depois de ter aplicado o cartão amarelo a Daverson e reiniciado o jogo. Só para a gente relembrar o lance, depois que ele aplica o cartão amarelo para o Daverson, o Paulo Roberto Alves Júnior, ele caminha em direção ao meio-campo, o goleiro Gatito Fernandes reinicia a partida, toca a bola para o zagueiro Gabriel devolve a bola para o Gatito e aí sim o Paulo Roberto Alves Júnior paralisa a partida e sinaliza que vai consultar o VAR. Justamente nesse momento, segundo a diretoria do Botafogo, ele cometeu um erro de direito que justifica o pedido de anulação da partida. A gente conversou sobre essa decisão com o vice de futebol do Botafogo, Gustavo Noronha. Quando ele reinicia a partida e a partida volta a acontecer, naquele momento, ele não pode mais tomar a decisão de aplicar o VAR, até porque eventos podem acontecer naquele ínterim que comprometem o decorrer da partida. Esse caso é o que a gente chama de leading case, né? Vai ser o primeiro caso submetido à apreciação do STJD, da Superior Tribunal de Justiça Esportiva no Brasil. Ao que pesquisamos, não houve ainda um caso parecido também em outros países. É só um desafio, né? Porque pela primeira vez a Corte Brasileira vai se posicionar a respeito desse fato, mas a gente está muito confiante porque as normas são claríssimas, né? O dispositivo legal que vai ser interpretado, que vai ser aplicado, é muito cristalino a respeito dessa impossibilidade de reinício da partida antes da aplicação da decisão de submeter o lance ao VAR. Muito bem, Sandro Meirahit hoje com a gente, nosso consultor, analista, especialista, combinei assim, né, mas cumprimentei, é verdade. Sandro, é o seguinte, acho que a gente vai ter vários casos desses, né, onde não há jurisprudência ainda, onde ainda não aconteceu, é a primeira vez. Vamos colocar o pênalti de novo na tela para o amigo em casa que não viu assistir agora e se não relembrar, que foi pênalti no Daverson. A questão não é essa, a questão toda, e a gente separou essa imagem, é quando o árbitro do jogo sinaliza, né, que o jogo recomeçou, antes do pênalti. Então vamos lá, imagem de novo. Jogada do Dudu, tentativa do chute, sobrou o Daverson, aí sim, como toque do Gatito. Isso.
pênalti. Só que, muito bem, aí a gente tem a imagem O árbitro deu do pênalti. simulação, né, primeiro. O Paulo Roberto Alves Júnior, o árbitro, e aí ele vai pro VAR. Mas a gente tem a imagem, acredito que a gente tem essa imagem separada do momento que essa imagem está disponível também no Globoesporte.com, o momento em que o árbitro sinaliza, antes do VAR, antes de tudo isso acontecer, que pode reiniciar o lance. Olha agora, olha do lado direito da tela, essa mão para lá do árbitro, Sandro Meirahit. Isso quer dizer alguma outra coisa, a não ser segue o jogo? Pode tocar o jogo? Vamos lá, na verdade é o seguinte, esse braço aí, ó, quando ele levanta o braço, ele está indicando que é tiro livre indireto. Tá. Por que é tiro livre indireto? Porque ele deu um cartão por simulação e deu cartão amarelo. E o reinício é com tiro livre indireto. Então esse movimento confirma a instrução dele de amarelo pro Davidson. Confirma sim. O grande problema é que já que o Botafogo está sendo legalista, faltou ele dar uma informação. A regra prevê que um reinício após um cartão amarelo tem que ser dado através do apito. Isso está escrito na regra também. E eu não sei se ele apita ou não, porque a gente não tem um áudio. Então falta a gente divulgar esse áudio. Né? Porque aí a gente vai ficar comprovado o erro de direito. Se ele apitou, autorizou o reinício, o gesto, vamos também ser bem honesto, né? O gesto demonstra que ele deu tiro livre indireto e autorizou a cobrança de uma maneira gestual. Agora, tem que saber se ele realmente apitou, porque a regra prevê que o reinício depois de um cartão amarelo é feito com apito. Olha, a gente conversava bastante aqui no estúdio a respeito desse caso e de outros. A Glenda falava bastante da vontade dela e acho que de muitas pessoas em casa de ouvirem os áudios, para que se abra o áudio, o que os árbitros do VAR conversam com os caras no gramado, né? Pra gente também saber o que tá acontecendo. Pra você, com a sua experiência, o que deve acontecer com esse caso? Você acha que o Botafogo tem seu direito em reclamar? Faz sentido o que o Botafogo está argumentando? Quer dizer, faz sentido a defesa de que não? Na verdade, faz sentido. Tá no protocolo do VAR. Não, então, faz sentido se realmente o árbitro reiniciou a partida, ele não poderia ter voltado atrás, fazendo a revisão, dando pênalti, nada disso poderia ter acontecido. Agora, comprovar que ele autorizou o reinício da partida apenas com essa imagem que mostra que realmente ele deu tiro livre direto, que ele está correndo, que os jogadores começaram a se movimentar, aí é uma discussão que o Botafogo vai ter que provar isso, entendeu? Quer dizer, pra você, o gesto agora, o não... áudio, para mim, o áudio vai ser usado nesse caso. A gravação vai ter que ser usada pelo tribunal nesse caso para poder ouvir o apito. Uma última dúvida, porque a gente separou alguns lances da rodada, tem bastante polêmica para tratar com o Sandro. Só para encerrar essa questão, então, Sandro, essa história vai para a STJD, aparentemente, né? Vamos ver o que vai rolar. Agora, o gestual da mão para você não é o suficiente para identificar que ele tá dando reinício no jogo? Não. Aquele movimento com a mão totalmente não ortodoxo? Pela minha experiência, com o gestual, eu confirmo que ele reiniciou. Confirmo não. Ele reiniciou. Forte. Parece muito que ele está reiniciando. Ou ele está alongando o braço. Quer dizer, ele levanta, dizendo reinício e corre. Né? Ele está correndo. A não ser que ele está fazendo algo muito estranho, ele está reiniciando o jogo. Sim. Agora, pela regra, o apito seria necessário. Aí eu não sei se ele apitou ou não, porque eu não ouvi a gravação e não estava vendo isso ao vivo. Ok, muito bem. Então, tratamos desse assunto. Vamos seguir, porque a gente tem várias polêmicas. O próximo, acho que se não me engano, é o do jogo do Grêmio.